Bom dia, turma! Então, vamos continuar a nossa aula sobre industrialização. E hoje a gente vai o quê? Falar sobre industrialização brasileira. Vamos ter duas aulas falando sobre industrialização. Primeiro a gente vai ver como deu a origem do processo de industrialização. A gente vai falar até o 1985, que foi o fim do período militar, como aconteceu todo esse processo de industrialização, desde lá da época colonial até essa época. E a nossa segunda aula a gente vai falar sobre como é que está a industrialização atualmente no Brasil, tá? Então a aula vai ser dividida em duas. Então, vamos começar a falar sobre como o Brasil começou esse processo industrial. A gente sabe que o Brasil começou a origem do processo industrial muito tardio, somente aonde? A partir da década de 40, de 50, do século 20, porque até então era proibido ter indústrias no Brasil, por causa de um acordo firmado com Dona Maria I e a Inglaterra, que não se podia implantar indústria aqui no Brasil. Por isso a gente teve esse atraso muito grande, porque o Brasil já era para ser um país totalmente industrializado há mais de 200 anos atrás. Por quê? A Inglaterra era o nosso parceiro comercial, e político, e a gente comprava o quê? Os produtos industrializados da Inglaterra, ok? Então, vamos lá, a origem da nossa industrialização. Então, lá no período colonial, o desenvolvimento econômico e a industrialização foram comandados por grupos e setores da economia, que pressionavam os governos para que a política econômica atendesse aos seus interesses. Então, o que eu acabei de falar aí. Então, no começo agora do século XX, ali naquela data de 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento e a diversificação da indústria a partir da Primeira Guerra, houve uma redução de entrada de mercadoria, porque o mundo todo parou por causa da guerra. O Brasil, ele tinha o quê? Pequenas indústrias, ligado ao quê? Ao setor de café. Não era aquele potencial industrial que a gente tinha pequenas indústriazinhas, toda ela ligada ao café, porque a gente era um país agroexportador, de café. Então tudo tinha que ser ligado a esse produto aí, Então a gente comprava o quê? Os produtos importados de fora. Então na época da Primeira Guerra houve uma redução disso daí, Porque o mundo, parou nesse período praticamente. E foi nesse período que os Estados Unidos começou o quê? A sua alavanca, o quê? Econômica. Então, quando terminou a Primeira Guerra, em 1919, 70% da produção era de bens de consumo não durável, Em 29, quando houve a crise lá da Bolsa, a indústria brasileira começa a ganhar um impulso, Por quê, gente? A gente ainda era dependente dos produtos, nessa época já produtos americanos. A crise começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fechou completamente a sua porta. Por quê? Ela precisava se organizar. Muitas indústrias fecharam. Muitos empresários faliram e morreram. Então, o Brasil também teve um baque muito grande. Então, o Brasil precisava o quê? Acordar para isso daí. Agora é a hora da gente começar a nossa industrialização. A gente não pode ainda depender de países, principalmente dos Estados Unidos, Então, quais foram os fatores, A produção de energia elétrica, a disponibilidade de mão de obra que a gente tinha farta, A redução das importações, que aconteceu por causa disso, ferrovias, e a disponibilidade de capital. Gente, tudo isso a gente já tinha. O que faz para a gente, uma empresa, ela se instalar num lugar? A gente já estudou isso muito, os fatores locacionais, A questão de transporte, ferrovia, disponibilidade de capital. A gente tinha muito aí disponibilidade de capital, Mão de obra,
a gente tinha. Então, estava faltando o quê? A questão mesmo de acontecer alguma coisa. Isso daí. E de uma pessoa forte, um líder, para impulsionar. Lembrando que nessa época a gente vivia a política do café com leite. Qual eram os dois estados que mandavam na política do Brasil? São Paulo e Minas Gerais, que não queriam que essa industrialização, tá? Em 1939, olha, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, essa porcentagem havia sido reduzida por 58%, era 70%, tá? A questão das importações, por causa do aumento da participação de outros produtos, tá? A agricultura cafeeira possibilitou a construção de ferrovia, a consolidação do sistema bancário e comércio, porque tudo gerava em torno, igual eu falei para vocês, do café. Então, nessas fotos aqui, mostra como é que era, tá? As primeiras indústrias ligadas ao setor cafeeiro. E muitas dessas indústrias estão localizadas onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, porque eram os lugares onde se produzia, né, o café, tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? A crise de 29 abala toda a estrutura mundial e do Brasil também. Então, descontente com a política do café com leite, tá? Um grupo não contente com isso daí, principalmente do Rio Grande do Sul, arma um golpe, né? Uma revolução de 30. E quem sobe o poder é quem? Getúlio Vargas. Né? Então, é o primeiro governo Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas tinha o quê? Ideias muito progressivas, principalmente em relação ao quê? A questão industrial. Então, ele começa o quê? A primeira coisa, adotar uma política chamada de substituição das importações. A gente vai ver o que é isso aí, tá? Então, a crise de 29 aplica-se à questão do quê? Dos princípios keynesianos. Que são esses princípios keynesianos? É uma política econômica que defende que o Estado, tá? Ele é um agente ativo. E ele é contra o quê? A questão do desemprego, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Década de 30 até 39, né? O Getúlio Vargas já estava no poder. O Estado realiza investimentos para impulsionar a industrialização e implantar indústrias estatais. Nessa época, a gente realmente, gente, começa a engrenar, né, um processo industrial no Brasil. Então surge a nossa primeira grande indústria do Brasil, da América Latina, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, localizada na nossa cidade de Volta Redonda. Aí, com isso, né, começa tempos depois, né, a Petrobras é criada depois, no segundo governo, né, começa a pesquisa de petróleo e petroquímica, né, bens de capital, né, que são a Fábrica Nacional de Motores, a FMN, a questão de extração mineral, né, aí é criado o quê? A Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né, ela deixou de ser estatal e hoje ela é privada. Energia elétrica, né, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então, essas coisas aí começaram a impulsionar a nossa industrialização. Isso precisava no país, porque não existia. Vamos lá. A implantação desses setores de infraestrutura foram o quê? Uma estratégica, importantíssima para o quê? Para a questão do Estado. Ele começar até mesmo se reerguer na crise de 29, crescer, tá? Então, a substituição das importações, né? Ele começa a adotar medidas fiscais e cambiais para desvalorizar a moeda e restringir as importações. É deixar o quê? De comprar produtos estrangeiros e dar ênfase o quê? Ao produto nacional, porque ele estava começando o quê? A surgir. Em 1934, né? Uma das primeiras coisas aí,
foi importante o quê? Uma nova Constituição, porque essa Constituição era uma Constituição já do século passado. E o Brasil era o quê? Um outro mundo. As ideias eram outras. Então precisava disso daí. E nessa Constituição, tá, começa o quê? Incluir direitos trabalhistas que até então não existiam. Né? Países da Europa tinham, né, os Estados Unidos tinham esses direitos. O povo brasileiro não tinha esses direitos ainda. Então foi instituído o quê? O salário mínimo, as férias remuneradas, o descanso semanal. Vários direitos, né, que precisavam estar o quê? De mão dadas com o que estava acontecendo no Brasil naquela hora, né? Aí, 3 anos depois, em 37, foi feito que uma nova Constituição. Mas nessa Constituição, um dos pontos principais era o quê? Era manter Getúlio Vargas no poder. Ele não queria sair, já era para ele estar o quê? Tá saindo. Mas ele fez como se fosse uma emenda, né? Fez uma outra Constituição para ele permanecer até 45, tá? Que aí é instituído que o Estado Novo, porque até então isso aí era o Estado provisório, né? Então é instituído agora o Estado Novo, né? Era o governo provisório, né? Após a Revolução de 30, tá? Então aí acontece o quê? A Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939. O crescimento industrial do Brasil, né, foi o quê? De 5,4. Então o Brasil começa o quê? A engatear nesse processo industrial. É coisa pouca? É. Mas a gente começa o quê? Ganhar um destaque no mercado internacional, tá? Durante o Estado Novo, houve forte intervenção, né, estatal no setor da base de economia, porque isso aí era importante acontecer. O Estado intervém o que? Ainda na economia, tá? Então eu coloquei algumas fotos aqui, né, da criação ali da Vale do Rio Doce, né, um decreto, a Constituição de 37, né, a criação do BNDES, que a gente vai ver que e a Petrobras, que foi no segundo mandato, né, quando ele realmente foi eleito, Getúlio Vargas, a CSN, né, a nossa querida, a nossa siderúrgica, né, e o povo ali, né, na questão da Constituição, em 34, né, sobre os direitos que ele, o que, adquiriu. Então, vamos lá. Aí, Getúlio Vargas sai, em 45, né, ele convidado a se retirar, ele é deposto, porque não tinha como, já estava virando uma ditadura ali, né. Então, em 1946, assume o general Eurico Gaspar Dutra, e ele institui o quê? Um plano chamado Plano SALT. Esse Plano SALT, ele tinha 5 características importantes, que ele ia investir nesses 5 setores aí para o crescimento do Brasil. A saúde, alimentação, transporte, energia e educação. Né? Então ele falava, ó, temos que investir nisso daí para o Brasil crescer. E ele não estava mentindo, né? Uma diferença do governo do Getúlio Vargas para o governo do Dutra, que é o seguinte: o Getúlio Vargas investiu nas estatais. O Dutra abriu o quê? O Brasil para as indústrias estrangeiras, abriu para o mercado internacional. Tá? A utilização de reserva de capital da Segunda Guerra Mundial, o que ele fez? A importação de máquinas e equipamentos, maior extração de mineral e reequipamento do sistema de transporte. Tá? Então ele fez ele pegou esse dinheiro para a utilização desses setores aí, né? Aberturas e importações de bens de consumo, contrariando os interesses da indústria nacional. Isso daí foi um choque muito grande de ideias,
né? Porque a indústria brasileira ela estava crescendo e de repente vem a indústria internacional, o capital internacional, começa a questão do desvalorização do produto interno, né? Empresários defendiam a reserva de mercado. O que é reserva de mercado? Isso que eu acabei de falar, gente. É o que? É a questão da proteção da indústria nacional contra o que? A indústria estrangeira, tá? Então vamos lá. Utilizar as reservas cambiais, o governo foi obrigado a desvalorizar a moeda. O que acontece com isso aí? Inflação e a queda do poder aquisitivo da população mais pobre, né? A classe operária ali. Aí, o que acontece? Fortalecimento de 3 teorias de desenvolvimento que estava acontecendo na época. O neoliberalismo, né? Que o neoliberalismo não é uma teoria nova, ela já estava começando a se engatinhar nessa área, né? O desenvolvimento nacionalista e a nacionalista radical, tá? Então vamos lá. Aí, o que acontece? Getúlio Vargas volta ao poder, eleito agora pelo povo, tá? Então, o que ele faz? Nessa época, ele volta com aquele projeto nacionalista que ele começou lá na década de 30, né? Da questão da industrialização. Então, o que ele faz? Ele faz uma intervenção do Estado na economia, porque tinha inflação muito alta, a questão do poder aquisitivo, né? Então, vamos fortalecer o que? A nossa industrialização, o que é nosso. Setores que receberam investimento, transporte e comunicação. A questão de energia elétrica e a produção de petróleo, quando foi criada a Petrobras. Então, vamos parar de o quê? Comprar petróleo. Vamos produzir, nós éramos ricos de petróleo, então vamos começar a produzir. Apesar de que o petróleo brasileiro não é um petróleo bom, a gente continua comprando, mas a gente não precisava comprar 100%, né? Vamos lá. Medidas de controle do Estado. Restrição às importações de bens de consumo, né? E criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, né? Que é um banco que para investir nas empresas brasileiras. Né? O BNDES existe até hoje. Né? Então, ele começou o quê? A fazer tudo o contrário que o Dutra, né, tinha planejado. O que acontece? Getúlio Vargas, né, com pressão política, ele se mata, né? Então, quem assume o poder logo depois, um tempo depois, é quem? Juscelino Kubitschek. Então, o Juscelino Kubitschek tinha outras ideias também, tá? Então, quando ele entra no poder, ele institui um plano chamado Plano de Metas. Esse plano de metas aí fala que o Brasil iria crescer 50 anos e 5. Ia ter uma cara nova. O Brasil estava muito atrasado em relação a muitas nações, muitos estados aí do mundo. Então, nós vamos crescer. Né? Então, crescer 50 anos e 5 era a meta de Juscelino Kubitschek. Né? Então, qual foi uma das primeiras coisas? Primeira coisa, transferir a capital, que era no Rio de Janeiro, onde era o centro industrial, político, econômico, social do país, que era no litoral, né? O que acontece? Uma das coisas para se transferir a capital para o interior era a questão da interiorização do país. Era num buraco ali. Quando a gente for estudar a questão da urbanização, eu vou voltar a falar nisso daqui. Então, isso aí foi o quê? Uma questão, né, de fazer o Brasil crescer na questão de cidade, criar emprego. Então, vamos transferir, né, a capital de lugar, vamos interiorizar até mesmo para o Brasil crescer para o interior, porque estava tudo muito concentrado aonde? No litoral. A opção pelo transporte rodoviário, né, ele tinha a opção, vamos utilizar esse tipo de transporte. Por quê? Nós vamos estudar também, em aulas mais para frente, né, os
transportes. E eu vou voltar nisso aqui. Porque até então, o nosso país era a malha ferroviária, né? Que era o nosso principal transporte, né? Que fazia a rota dos bens, né? Das mercadorias, das pessoas. Então, na década de 50, o Juscelino Kubitschek falar, olha, agora nós vamos optar pelo transporte rodoviário, teve um porquê. Porque o que aconteceu? Ele achava que o transporte rodoviário ele era o que mais rápido e a industrialização automobilística estava começando a crescer no Brasil. Então ele trouxe para cá quem? A Volkswagen, trouxe para cá a Ford. Então, se a gente tinha um transporte rodoviário forte, a questão da impulsão da indústria automobilística ia crescer. Né? O Brasil precisava sair daquela era do transporte ferroviário, que era uma coisa antiga, para entrar numa nova era. E outros países do mundo, né, a Europa e os Estados Unidos, utilizavam o transporte rodoviário. O carro era o quê? O artigo de luxo, a questão de status, tá? Então vamos lá. 70% dos investimentos foram destinados ao setor de energia e transporte, tá? O uso do capital estrangeiro, ele abriu também as portas do capital estrangeiro. Investimento nos setores automobilístico, que eu falei, né? Químico, farmacêutico e eletrodoméstico. Gente, nessa época foi um boom no Brasil, porque o que aconteceu? Eu vou mostrar depois umas fotos para você. Enceradeira, liquidificador, televisão, porque até então era só o rádio, né? Que era o principal meio de comunicação e a mídia impressa. Quando chegou a televisão, gente, foi assim uma coisa fora da normalidade, né? A televisão era um dos produtos assim que todo mundo queria ter, né? Então, vários desses aparelhos eletrodomésticos, né, que hoje pra gente é tão comum, antigamente não existia. Então, algumas revistas dessa época mostrava sempre a dona de casa muito feliz. Então, se a dona de casa tinha esses produtos, ela iria trabalhar menos, ela ia ser o quê? Uma pessoa feliz, né? Então temos isso daí. Então a questão da propaganda foi muito forte. Quando o Juscelino Kubitschek, né, ele veio e abriu novamente o quê? As portas para o capital estrangeiro e a indústria estrangeira também. A criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, em 59. Por quê? A gente sabe que a região nordeste do Brasil é uma região ainda muito pobre, mas que a questão do desenvolvimento dela está cada vez muito mais forte no nosso país, principalmente desde a partir da década de 90, né, com o deslocamento, né, de muitas empresas que estão indo para lá, né? Está acontecendo a chamada desconcentração industrial do Nordeste. Né? Indústrias estão saindo daqui, então assim, achando, né, que lá é a nova modernidade do Brasil, né? Porque mercado tá crescendo na questão de o mercado consumidor, mão de obra, né? Então tudo isso aí é muito crescente no Nordeste. Então o Nordeste sempre foi um lugar muito pobre. Então, a Sudene foi criada para o quê? Para desenvolver o Nordeste. Só que muito dinheiro muita verba foi, né, como no nosso país sempre acontece, né, foi desviada, né, e infelizmente a criação da Sudene não foi realmente o objetivo que deveria ser, mas valeu. E a produção industrial no Juscelino Kubitschek, ela tinha o quê? 3 tripés importantes. Bens de consumo não duráveis, bens de produção e bens de capital. E bens de consumo durável. Então, essa era o quê? Era a base, o tripé da indústria do Juscelino Kubitschek, tá?
Investimento que estatais, construção civil, saúde, educação, transporte, mineração, agricultura e energia. Então o Brasil precisava o quê? Desenvolver através desse plano de meta, precisava o quê? Desses investimentos aí que eram importantes. E o plano de meta resultou em um aumento da inflação e da dívida externa, que já tinha uma dívida externa muito alta. Então, vamos continuar, né? Vamos lá. Aí tá igual a construção de Brasília, inauguração, carro, né, que era o status, e muitos eletrodomésticos ali na época, né, que era febre. Vamos lá. Aí assume um presidente, Jânio Quadros, que ele fica somente 7 meses no poder, né? Aí assume quem? João Goulart, que é o Jango, que era vice-presidente dele, né? Então, quando o João Goulart ele assume, ele o quê? Tentativa de reformas, né? A gente viu que o final do governo ali do Juscelino Kubitschek foi muito complicado, aumento da inflação, a questão da desigualdade, dívida externa muito grande, né? Até mesmo a construção de Brasília deu um dinheiro enorme. Então ele tentou o quê? Fazer reformas para tentar organizar a casa. Só que não deu muito certo não, né? É implantado, assim que ele entra, o quê? O parlamentarismo, tá? Ele é instaurado. Então, o que acontece? Há uma redução dos poderes do presidente, né? Com isso, houve o quê? Um aumento da inflação, que já estava exorbitante, a questão do desemprego e redução das taxas de crescimento. Então, houve um caos. Ele tentou implantar reformas que não deram certo, tá? Então, em 1963, o que aconteceu foi feito um novo referendo, a população escolher se ia continuar com o parlamentarismo ou se ia voltar o presidencialismo. Lógico que a população resolveu o quê? Vamos voltar o presidencialismo aí, tá? Porque não estava dando certo. Então, essas reformas de base que o João Goulart fez, tá? Algumas deram certo com certeza, porque precisava naquela época, né? Então, o que aconteceu? Reforma nos sistemas tributários, bancários e eleitoral. Regulamentação dos investimentos de remessas de lucro do exterior. A reforma agrária, que era importantíssima. Aí ele começou a mexer no quê? No calo de muitas pessoas aí. O João Goulart foi o primeiro que fez leis até mesmo para o trabalhador agrário que não existia. Quando Getúlio Vargas fez a nova Constituição, ele fez para os trabalhadores das cidades. O João Goulart fez o que? Reformas, né? Leis trabalhistas para quem? Para o trabalhador agrário, porque até então não existia, né? Investimentos em educação e saúde. Aí o que aconteceu? Muita proximidade com o lado social, o bloco socialista, né? Aquela coisa toda política dele também não estava muito agradando o quê? A parte conservadora da nossa sociedade, que seria quem? A igreja, os políticos, os militares, né? Os mais conservadores. Daí, o que aconteceu? Considerando que essas reformas eram comunistas demais. Não pode, né? Lembrando que estávamos em Guerra Fria, éramos aliados dos Estados Unidos. E o grande medo dos americanos era o quê? Mais um país da América se tornar socialista. Cuba já era socialista. Já pensou o maior aliado dos Estados Unidos também virar socialista? Outros países vizinhos também aderiram isso daí. Porque o Brasil sempre foi um espelho para vários países da América do Sul. Tá? Então, o que acontece? Em 1964, ocorre um golpe militar. Né? Vamos lá. Então, a gente vai entrar no nosso último processo, né? Sobre a questão industrial do Brasil. Então, como é que foi isso? Então, nós tivemos 21 anos de período militar aí, tá? Então, no 1º de abril de 1964, dia da mentira,
né, começou o nosso regime militar. Então, quando os militares entraram no Brasil, instituíram, né, o regime, a gente presta atenção nessa informação aqui, que é uma informação muito importante. A gente tinha o BIP, na colocação dos países capitalistas, a gente era o 43º. E a gente tinha uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. A gente guarda essa informação, tá? Então, vamos voltar lá no final. Então, até 1968, a gente teve um crescimento do parque industrial e modernização da infraestrutura, nos setores, principalmente transporte, energia e telecomunicações, né? Então, estradas foram construídas, principalmente a Transamazônica, que liga nada ao lugar nenhum, né? A questão de energia, Itaipu foi feita, né? A questão de telecomunicações, que muitos lugares aí começaram a ter a questão das linhas, né? Só que, com esse progresso todo, né, com esse crescimento do parque industrial, muitas indústrias foram criadas em vários lugares, né, principalmente lá em Manaus, né, no Parque Industrial de Manaus, na Zona Franca, né, para a questão também, para a urbanização da parte norte do Brasil, né, houve uma grande desigualdade social e concentração de renda muito grande. Nunca assim, a história do Brasil teve isso daí, tão forte e tão claro, tá? Tinha um preço a pagar. E os militares abrindo a nossa economia, o nosso país ao mercado externo e só pegando dinheiro para investir o quê? Essa modernização da infraestrutura, que a gente vai ver logo a seguir. Então, de 1968 a 1973, um pouco antes da crise do petróleo, né, que nos abalou também, houve o chamado milagre econômico. De milagre não teve nada, né? Mas para a ala militar e para os empresários aquilo foi milagre. Mas para a população pobre não teve milagre nenhum, não. Aumento da desigualdade social, presença do capital estrangeiro, né, eles que financiavam tudo isso aí, mas em contrapartida, né, o índice de natalidade e mortalidade melhoraram, né? Então, nasceu-se muito, morreu-se pouco. E a questão da expectativa de vida do brasileiro ele também aumentou, né? Então, a gente tem os dois lados aí da balança, tem um positivo e tem um negativo, tá? Vamos lá. Medidas para aumentar a exportação após 1973. A questão, várias medidas tiveram que ser tomadas. Nós entramos numa crise muito grande, né? A gente pegando dinheiro direto, muito dinheiro, e a nossa dívida estava cada vez maior e a gente não tinha como pagar. Então, a década de 80 no Brasil, né, foi chamada da década perdida, uma década morta, onde a gente não teve um crescimento econômico, a gente não teve um crescimento social. Político, então, nem se conta, né, porque foi um desastre completamente. Então, muitos países, principalmente da América Latina, contraíram a questão da moratória, né, a gente não tem dinheiro para pagar. Então, a gente não pode fazer nada, né. Então, como foram algumas medidas que eles tiveram que tomar? A desvalorização cambial, subsídios fiscais, né, que é a redução do poder de compra e aquisitivo e despreocupação com o meio ambiente. Então, gente, olha só, deixa a coisa como está, né? Então, a população, ela foi a maior prejudicada nisso daí, né? E a crise de 79 agravou os efeitos das medidas, né, que houve outra crise do petróleo para piorar a situação, né? Então, em 1985, quando acabou o período militar, né, olha só, voltando àquela informação que eu falei para vocês guardarem. A gente era, no mundo capitalista, o nono em BIP. Opa, que legal! Saímos lá do 43º e fomos para o nono. Aí, nós subimos aí 30 alguma coisa, né,
na escala aí. Isso é ótimo pra gente, né? Então a gente teve um crescimento aí. Com o quê? Com a questão da desigualdade e a concentração de renda, né? Mas a gente contraiu uma dívida fora da normalidade. 95 bilhões de dólares. Era 3,7, gente. Olha só. O que de herança que o governo militar nos deixou, tá? Empresas estatais eram responsáveis por 20% somente do PIB. É uma coisa muito pequena, gente. Poderia ter sido muito mais, tá? Na década de 80 e início da década de 90, a chamada ciranda financeira. O que aconteceu? Títulos públicos para captar dinheiro com o aumento das taxas de juros. Então, o título público, gente, era o quê? Era uma forma de você o quê? Tentar pagar, né? Muito dessa parte da dívida era vendida, era uma coisa rápida. Você vende partes, né? Através de... As pessoas civis mesmo podiam comprar parte dessas dívidas públicas aí para ajudar uma empresa, né? Elevação da inflação. Gente, a inflação, eu lembro, eu era pequena, né? Eu tinha meus 10, 12 anos nessa época aí, né? Porque eu vivi a década de 80, eu nasci na década de 70, né? Eu vivi, então eu lembro. A inflação chegava a 500 e poucos por cento, 600%. Era uma coisa assim fora do normal, né? O preço dos alimentos, nossa, gente, de manhã você ia para comprar um arroz, custava tanto. Na hora do almoço era um outro preço, no mesmo mercado. À tarde era outro. E no outro dia, assim, era uma coisa totalmente descontrolada, né? E o poder aquisitivo muito concentrado, né? De compra também. Então as pessoas compravam o necessário, o básico. E empresários passaram a investir no mercado financeiro. Gente, os empresários estavam de bem, tá? A questão das ações é o que dava lucro, né? E durante o período do regime militar, o processo de industrialização e urbanização continuou avançando. Então isso foi muito bom. Nosso parque, né, industrial, ele cresceu e ele foi diversificando. Graças ao quê? Ao dinheiro, capital estrangeiro. E muitas cidades, né, foram se expandindo, muitas cidades foram criadas por causa disso daí. Porque a urbanização está muito ligada ao processo de industrialização ali. Ok? Então a gente termina a nossa aula da nossa primeira parte sobre a industrialização brasileira, tá? Então eu espero vocês na nossa segunda parte da aula, falando como é que está a nossa indústria atualmente, tá?